Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Que Deus revele a palavra dele aos nossos corações. A palavra de Deus, irmãos, nos mostrou que a santidade, a santificação é uma necessidade absoluta. E nos mostrou também que a santificação é a vontade de Deus. Deus nos chamou para a santificação. Ele não nos chamou para a impureza, para o pecado, né? Mas para a santificação. Aqui no versículo 3 nos diz: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos, abstenhais da imoralidade, da fornicação, da prostituição, do pecado. Esta santificação não se refere a nada religioso, a nada que o homem possa fazer, também não significa nada especial. Aqui a santificação é apenas que vós abstenhais da impureza, né? Separai-vos do pecado, que estejamos livres da impureza do pecado. Abstinência, do ponto de vista do homem, significa controlar o impulso interior. Quando o ser humano se priva de algo, né, que as impulsões internas demandam. Mas neste texto significa não querer nada com o pecado, significa não querer aquilo que não está de acordo com a santa vontade de Deus. Não se trata de privar-se de algo, mas de não ter o gosto pelo pecado, né? O gosto pela natureza pecaminosa, porque nós já fomos libertos em Cristo da natureza do pecado e também do pecado. O pecado causa no santo, no regenerado do santo, a mesma coisa que causa em Deus, que provoca em Deus. Por quê? Porque o santo, ele tem a natureza de Deus em Cristo, porque Cristo vive em cada santo. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Verso 4. Cada um. É importante notar a expressão cada um, porque a experiência de santidade, de santificação, é uma experiência pessoal. Cada um. A vida de Cristo, ela começa em cada regenerado. A vida de Cristo em nós é a santificação. A prática da santificação só é possível pela vida de Cristo em nós, não é? Então, cada um de vós saiba, disse o apóstolo Paulo. Saber o quê? Saber possuir o corpo em santificação e honra. Saber que a vontade de Deus
é a nossa santificação. É importante saber que a vontade de Deus é a nossa santificação. E esta vontade de Deus, ela prevalece sempre, porque é a vontade soberana de Deus. Saber que Deus não nos quer no pecado, viu? Deus não quer nenhum de nós no pecado, e nem quer o pecado em nós. Por isso Ele providenciou uma libertação real do pecado em Cristo Jesus. Então, Ele não nos quer em contato com o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 13, ali está mostrando que Deus não nos quer no pecado. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não se trata de oferecer oferendas, como é comum na religião, mas a nós mesmos. Aqui quem está sendo oferecido é o próprio regenerado, o próprio santo, está sendo oferecido a Deus. Mas a condição para se oferecer a Deus é a condição ressurreta. O texto mostrou que é a condição ressurreta. Significa que você morreu com Cristo na cruz, e com Cristo também ressuscitou, e a vida de Cristo está em você. Você perdeu a sua vida pecaminosa na cruz, o velho homem ficou na cruz, morreu, e você ganhou a vida de Cristo pela ressurreição juntamente com Cristo. O próprio Cristo está em nós agora. A nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, morreu, e Cristo, com a sua vida santa e natureza santa, vem viver no lugar da vida que foi perdida na cruz, na morte em Cristo. Aqui diz: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não é instrumento de pecado, instrumento de justiça. Aqui está sendo oferecido não algo imundo, sujo e impuro, como o velho homem, mas algo santo, limpo e puro. Irmãos, não se oferece no altar do Senhor pecado, imundície. Não se oferece. E aqui está sendo entregue ao Senhor o ser humano integral, espírito, alma e corpo. É ressurreto. A condição é uma condição ressurreta. Cristo está vivendo no ressurreto. O ressurreto só é ressurreto exatamente porque Jesus está vivendo nele. A vida de Cristo está operando nele, Então, nenhuma parte do nosso corpo será instrumento do mal, usada para pecar, porque há em nós uma morte operando, a nossa morte com Cristo, e uma vida se manifestando, e a vida que se manifesta é a vida de Cristo. Morremos, ressuscitamos, e Cristo é a nossa vida. Agora podemos ser oferecidos a Deus, e Deus pode nos usar para o que Ele quiser nos usar. Então o nosso corpo é para ser usado não como instrumento do pecado, mas em santificação e honra. Em santificação,
porque é santo, e esta é a vontade de Deus. Em honra, porque cada um precisa respeitar o outro. Cada um precisa respeitar o outro. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos. É o vingador. Isto aqui é muito importante, irmãos. É coisa séria. O apóstolo Paulo faz um lembrete. O Senhor é contra o pecado. Ele é vingador contra estas coisas. O Senhor é contra o pecado onde quer que ele esteja, principalmente na vida dos seus santos. O Senhor não admite a profanação dos seus santos. Ele não admite. Estejam certos disso, irmãos. Deus não nos chamou para impureza, imundícia, e sim para santificação. O versículo 7, que foi lido no início. Deus não nos chamou para o pecado, para continuar no pecado, para a impureza. Aqui nós vemos o chamado de Deus, o chamado soberano, o chamado eficaz, regenerador e santificador. O chamado que santifica, que produz santificação, santificante. Será que Deus lhe chamou para que você continuasse impuro como antes? Ele nos chamou para a santificação. Ele nos chamou para que fôssemos algo novo, totalmente puro e santo. E no versículo 8 ele diz: quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Irmãos, quem rejeita a santidade rejeita a Deus, Paulo está dizendo: se você rejeita a santidade, você não está rejeitando o ensino que estou passando, você está rejeitando a Deus, porque o ensino é de Deus e a santificação é a vontade de Deus para nós. Quem rejeita a santidade rejeita a Deus, porque a santidade é a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é a nossa santificação. Quem é a favor do pecado não está no time de Deus. Não está. Fique certo disso. Se você é a favor ao pecado na sua vida, também na vida dos outros, você não está no time de Deus. Jamais esteve. A vontade de Deus é a santificação. Deus nos chamou e nos deu também o seu Espírito Santo para fazer em nós o mesmo que fez em Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Lembre-se que Jesus morreu com todos os nossos pecados sobre Ele, e nós inseridos
introduzidos nele. Pensa na coisa mais nojenta que existe. Pensa, era o estado que Jesus se encontrava na sepultura, imundo, por causa do pecado. Ele se achava envolvido na maior iniquidade, na maior imundícia que se pode pensar, pois estava respondendo pelo pecado do mundo inteiro. Jesus, na morte, foi introduzido no lamaçal do pecado. Jesus permaneceu 3 dias no lamaçal dos nossos pecados. Quem tirou Jesus dali? Quem tirou Jesus daquele estado imundo? Ele não saiu por si mesmo. Jesus não saiu por si mesmo. Jesus tinha certeza, irmãos, que o Pai enviaria o seu Espírito para tocá-lo e levantá-lo daquele estado. O Espírito de santificação. Você viu no texto que foi lido de Romanos 1,4 que o Espírito de santidade, o Espírito de santificação, de santidade, foi lá tocar em Jesus e ressuscitar Jesus daquele estado tão imundo que ele se encontrava. É preciso mesmo ser de muita santidade para tirar Jesus daquele estado tão imundo em que se achava. O Espírito de santidade, o Espírito Santo, foi lá com perfeita santidade, tocando o Filho de Deus e o retirou para a vida sem nenhum pecado, sem nenhum pecado. Ele não foi ressuscitado com o odor dos nossos pecados. Jesus levantou da morte não tendo sequer cheiro dos nossos pecados. Irmãos, o Espírito Santo fez isto. Jesus é o lírio perfumado, seu cheiro é bom, porque ele é santo. O Espírito de santidade, de pureza, de limpeza veio para ressuscitá-lo e torná-lo limpo, purificado, despoluído, santo. Ele saiu da morte puro, limpo e cheiroso. Foi o Espírito de santidade que fez isto com Jesus, ao ressuscitá-lo. Agora, tem mais, tem muito mais. Aqui que você precisa agora exercer a fé na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus garante que nós morremos e ressuscitamos com Ele, com Cristo, e recebemos esta mesma bênção que Ele recebeu ao ser ressuscitado pelo Espírito de santidade. Irmãos, vida da ressurreição é vida em um estado de santidade total. Isto é, separada do pecado. Vida no pecado não é vida de ressurreição. A vida da ressurreição é justa e santa. A partir da ressurreição, Cristo vive em nós a sua vida justa e santa. A vida de Cristo funcionando em nós, ela é a nossa imunidade contra o pecado. Irmãos, Satanás conhece bem o poder da verdadeira santidade,
da verdadeira santificação. E ele sabe o imenso prejuízo que o seu reino sofreria se vivêssemos uma vida santa, né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, vamos ouvir a leitura da palavra. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Texto maravilhoso, né? Na versão que anotei aqui, diz assim: Jesus carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu corpo, em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa. Vida santa é Cristo vivendo em nós. Felizmente, irmãos, esta santidade não está sendo devidamente considerada nos nossos dias atuais. Eu espero que você esteja considerando a santidade de Deus, né? No cenário evangélico dos nossos dias, não está havendo nenhuma preocupação com a santidade de Deus, com a santidade verdadeira. Considere a necessidade de santidade. A palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Considere a necessidade de santidade. Aqui diz: sem a qual, a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é absolutamente necessária. Sem ela, vocês jamais verão o Senhor, mas sim o terror eterno no inferno. Então, por favor, não enganem a si mesmos. Irmãos, não é absolutamente necessário que você seja importante ou rico neste mundo, mas é absolutamente necessário que seja santo. Não é absolutamente necessário que você tenha saúde, força, amigos, liberdade política e democrática, mas é absolutamente necessário que seja santo. Um homem poderá ser rico, poderá ter prosperidade terrena, mas ele jamais verá o Senhor a menos que seja santo. A santidade verdadeira é a santidade de Cristo em nós. Portanto, sem a vida de Cristo em nós, não pode haver verdadeira santidade. Considere bem isto. É importante. Se Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, nos crucificou com Ele naquela cruz, ressuscitou e vive em nós a sua vida santa, então estamos santificados, somos santos. Irmãos, santo que vive no pecado não é santo. O santo não vive no pecado.
Um santo vivendo no pecado seria uma aberração herética. Não ignore o poder de Deus que pode transformar totalmente um pecador em um santo pela morte e ressurreição juntamente com Cristo. Se você ainda não tem a experiência de santidade, vá diante do Senhor, confesse que é pecador e diga ao Senhor: eu aceito pela fé a minha morte no teu corpo na cruz. Eu aceito pela fé na tua palavra que me ressuscitaste contigo para viver em mim a tua santidade. Sou teu santo porque tu vives em mim. A nossa santificação, irmãos, tem origem na vontade de Deus. Tem origem na vontade de Deus. É Deus que quer que você seja santo. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, a nossa santificação. Esta santificação tem dois aspectos: a remoção da velha natureza pela nossa morte em Cristo na cruz. Deus já fez isso, e agora Ele quer que você considere a sua morte com Cristo para o pecado. O segundo aspecto é a introdução da vida de Cristo em nós pela ressurreição juntamente com Ele. Cristo vivendo em nós é santidade. Santidade progressiva, crescente cada vez mais. Isto só é possível porque é a vontade de Deus, viu? Irmãos, a santificação só é possível porque é a vontade de Deus, não é porque é a sua vontade. Nós também almejamos a santidade porque Deus nos deu natureza para gostar da santidade, mas a santidade, a santificação só é possível porque ela é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isaías capítulo 46, versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu gostaria que você prestasse atenção no que Deus diz aí neste texto, e principalmente no final do texto, quando Deus diz: farei toda a minha vontade. Você está preocupado com o que vai acontecer com você? Em qualquer aspecto da sua vida? Não deveria. Não deveria. Se você crer na palavra de Deus, não deveria ficar preocupado, porque Deus está dizendo para você, para mim, o seguinte: eu farei toda a minha vontade. Agora, o que Ele falou que é a santidade, que é a santificação? Ele não falou que é a vontade dele? Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E o que Ele está dizendo aqui? Farei toda a minha vontade. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, a nossa santificação é a vontade soberana de Deus em ação através de Jesus Cristo. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías capítulo 53, versículo 10, ali está dizendo que a vontade do Senhor prosperará, a vontade do
Pai prosperará nas mãos do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O bom prazer do Senhor prosperará. A versão Almeida atualizada diz aí assim: e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Você vê, a vontade de Deus prospera nas mãos de Cristo, né? É em Cristo, é Cristo que faz a sua vontade prosperar em nós, porque Cristo é Deus, irmãos. A vontade de Deus prospera nas mãos de Cristo, que morreu por nós, nos fez morrer nele e agora vive em nós, produzindo santificação. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ali está dizendo que salvação sem santidade, sem santificação não existe. Se você diz que é salvo, mas você não é santo, você não está separado do pecado, você continua no pecado, você é mentiroso, é hipócrita, você não nasceu de novo, você não é santo, porque salvação sem santificação, sem santidade, sem separação do pecado, não é salvação de Deus. Você não é o eleito de Deus, o escolhido de Deus, porque na vida do eleito de Deus, do escolhido de Deus, que Deus escolheu, chamou, regenerou, aí tem santidade, santidade verdadeira, santidade de Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Esse texto se parece com um outro texto da palavra de Deus em Efésios 1,4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ele fez todo o corrupto do nosso homem velho morrer em seu corpo na cruz. Ele tinha que remover o homem velho de nós, senão ele não poderia colocar em nós a sua vida. Santidade com o velho homem é impraticável. É impraticável. Ninguém coloca dentro de um vaso contaminado coisas preciosas. Você não coloca coisas preciosas dentro de um vaso sujo, um vaso de lixo, um vaso contaminado. Você não coloca o leite do seu filho em um vaso sujo, contaminado. Não faz isto. E nem Deus. Deus não coloca dentro de nós, se estivermos contaminados pelo pecado, a vida preciosa do seu filho. Jesus não entra. Por isso que é preciso primeiro tirar o velho homem, tirar o pecado, remover a nossa vida pecaminosa, para Cristo entrar, porque Ele é santo, e viver em nós. Jesus não coloca a vida dele sobreposta
a nossa. Tem muita gente que pensa assim, eu tenho a minha vida pecaminosa, agora eu virei crente, eu me converti, agora eu tenho a vida de Cristo. Eu tenho duas. Eu tenho a minha vida pecaminosa, a minha velha natureza, e agora eu tenho a vida de Cristo, a natureza de Cristo. Aquela ideia de duas naturezas, não é? Há todo o ensino constituído para justificar a existência do pecado da nova criatura. Agora preste atenção no que vou lhe dizer. Você tem liberdade para admitir, mas pagará caro por ela no inferno. Salvação sem santidade não é a salvação de Deus. Se você é regenerado, então não admita a profanação da sua vida. Não admita, porque Deus não admite. Deus quer que o seu povo saiba discernir e diferenciar a santidade. Ezequiel capítulo 44, 23. Vamos ler, este é o último texto que vamos ouvir nesta manhã, vamos analisar nesta manhã. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Você vê, Deus aqui está colocando toda uma didática, todo um ensino voltado para a santidade, porque santidade para Deus é importante, é necessária. Deus quer o seu povo na santidade. Irmãos, Deus quer que o seu povo saiba discernir e diferenciar bem a santidade. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Você sabe diferenciar uma coisa da outra? Discernir entre o imundo e o limpo. Nós precisamos aprender a discernir e diferenciar uma coisa da outra. Discernir é a capacidade de enxergar a diferença entre o que é santo e o que não é santo, não é? Entre o imundo e o limpo, não é? E esta capacidade é Deus que nos dá por sua graça. É Deus que nos dá. E que Deus nos dê esta condição. Que Deus nos dê esta condição.